Te louvamos, Senhor, pela grandeza do Teu nome. Te louvamos porque não há Deus além de Ti. O Senhor é o Elohim, o Deus Criador. Em Ti, Senhor, e através de Ti, Senhor, todas as coisas vieram a existir, Senhor. O Senhor é Senhor sobre tudo e sobre todos. Pai Santo, há um propósito do Senhor para a nossa vida. E nós queremos que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados pelo Espírito da verdade, para que nós possamos compreender, Senhor, qual é a esperança da vocação e quais as excelências das riquezas da glória do Senhor em Cristo Jesus. Te louvamos, Deus, pelos Teus filhos. Te louvamos, ó Deus, pelo Teu amor. Te louvamos, meu Pai, pela Tua graça. Fala conosco, Senhor. E nos instrui no caminho que devemos andar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Você tem fome e sede de justiça? Glória a Deus por isso. Tem um mundo aí fora, sedento e faminto, que precisa de pão, que precisa de água viva. Como que eles terão a sua fome e a sua sede suprida, se não for através de nós, né? Amém. Glória a Deus por isso. Jesus, antes de ir para a cruz, Ele reuniu os discípulos, em Lucas, no capítulo 22, e Ele faz um jantar, né? E Ele então diz aos seus discípulos: eu reuni vocês aqui porque eu quero comer com vocês essa última ceia. E a Bíblia diz que Ele pegou do cálice, deu graças e repartiu. E Ele disse: esse é o meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isso em memória de mim. E Ele então depois pega o pão e Ele parte e dá para os discípulos e diz: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Nós temos recebido de Deus, né, essa direção de nos encontrarmos na história como filhos de Deus, como igreja. E é muito importante que a gente tenha essa consciência de quem nós somos em Deus. Porque todas as vezes que eu estou no templo e eu fico observando as pessoas, e eu fico observando o comportamento de cada um de nós, eu fico observando se tem havido uma edificação, um desenvolvimento da fé.
para que haja um desenvolvimento da pessoa. Porque a Bíblia diz que nós somos construído, desenvolvido de glória em glória. Essa preocupação que a gente tem de fazer com que todos nós entendamos o processo da salvação. A nossa preocupação é que os nossos olhos se abram para que a gente possa entender o motivo da nossa existência. É muito importante, é necessário que a gente entenda por que nós existimos. Há um propósito bem claro, bem definido de Deus para a nossa vida. Quando a palavra de Deus diz, estando Deus e havendo já o reino, o mundo espiritual já em plena existência, e de repente, Deus no seu conselho, no conselho da sua soberana vontade, Pai, Filho e Espírito Santo, e Ele então fala: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se eu perguntasse para você aqui nesta noite, o que realmente isso quer dizer? O que é nós sermos trazido da eternidade divina, ou seja, sermos tirados de Deus e sermos colocados no mundo natural como um ser criado à imagem, um ser que, quando nos olhamos uns para os outros, nós possamos ver Deus como imagem, porque nós somos semelhantes a Deus na essência do que Ele é. Irmão, só isso basta para nós darmos um mergulho dentro de nós mesmos, para que nós possamos nos encontrar como humanos, seres que somos em Deus. Aí então nós olhamos para nós e nos perguntamos: o quanto que eu tenho sido semelhante a essa divindade eterna que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas conforme a soberania da sua vontade plena, governando todas as coisas. E eu não estou falando isso como meras palavras, porque atravessamos momentos de crise mundial, de identidade. O mundo atravessa uma crise de identidade diabólica. Tá bom, mas e aí, e nós? E nós? Nós precisamos perceber isso, mas permanecer nele. Sermos supridos e alimentados, nem não é por Ele, mas é nele. Porque ser alimentado por Ele é como se estivéssemos fora. Mas quando somos alimentados nele, é como uma criança que ainda está no ventre.
e que é alimentado nele e que cresce nele. Eu estou falando isso para que, por exemplo, se eu perguntar para você o que é fé? O que é fé, irmão? Se alguém perguntasse para você, no meio de uma crise, imagine você aí, algo que você olha por tantas direções e você não vê saída. Não vê ninguém que possa te ajudar. Aí, alguém pergunta, você tem fé que tudo isso que você está vivendo e que você olha por tantas direções e não vê saída em hipótese nenhuma? O que é fé? Nós precisamos aprender o que é fé. A Bíblia não diz que a fé, ela vem. A fé vem, né? A fé vem. Ela não nasce em você. A fé vem quando nós ouvimos a palavra de Deus. Aí eu pergunto para você, o que é ouvir? É o mesmo que escutar? Não. Um conceito da palavra ouvir. Ouvir é quando você abandona completamente todo o seu ser, todo o seu mundo, e você entra no mundo daquela pessoa que está falando com você. Porque senão você não vai entender a verdade do coração daquela pessoa. Nós vivemos num mundo onde ouvir o outro, alguém encontrar tempo para ouvir, é uma das coisas mais difíceis que existe, não é? Ouvir. Eu preciso que alguém me ouça. Ouvir. Então, a fé que nós precisamos para viver como esta pessoa criada, semelhante a Deus, na essência, no caráter do que Ele é, e passamos a viver como filho de Deus. As pessoas que não conhecem Deus, ela olha para você e ela pode dizer, eu vejo, no mínimo ela fala, é diferente. Ou seja, não é comum, não é igual a todo mundo. Eu fico todos os dias falando, Senhor, nós nos reunimos no templo, mas nós não podemos. O processo da salvação, a Bíblia diz que Cristo, Ele nos libertou do império das trevas
e nos levou para um reino do Filho do seu amor. João, quando ele começou o seu ministério, ele dizia assim: eis aí o Cordeiro que tira os pecados do mundo. Então, Cristo não tirou o pecado do mundo. Ele pagou a escrita de dívida de todos os homens. Os pecados que nós cometemos no passado, os pecados que nós cometemos agora, os pecados que nós vamos cometer, já está pago. Porque só Ele pôde fazer isso, amém, gente? Então essa foi a obra da libertação. O profeta Isaías, no capítulo 61, fala assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos. As boas novas era o reino de Deus que havia chegado. Então Cristo, Ele nos libertou da escravidão do pecado. A cruz libertou o ser humano da escravidão do pecado. Todos nós fomos libertos. O ser humano hoje, ele não é mais escravo do pecado. Ele é oprimido pelo império das trevas. Oprimido. A gente precisa entender essas coisas porque, por exemplo, lá na cruz, Cristo fez isso. Mas antes de ir para a cruz, lá em Lucas 22, ele fala isso: este é o meu corpo que é partido por vós. Façam isso todas as vezes, lembrando do que eu estou ensinando a vocês. Eu perguntei, né, quem tem fome? Isaías 61, continuando. Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, a restaurar os contritos de coração, os quebrantados, os arrependidos. Ele me enviou para proclamar liberdade aos cativos. É isso que Jesus fez. Então tem esse processo. O primeiro passo da salvação é a liberdade, a libertação do cativeiro. Isso nós já fomos. Todos nós, ser humano, os que estão dentro do templo, os que são membros do corpo de Cristo, que é a igreja, e os que não estão, todos fomos libertos. A diferença é que, por exemplo, o homem ele não vai ser condenado ao inferno por causa dos seus pecados. Cristo já tirou os pecados do mundo. O homem vai ser condenado porque ele é rebelde. Ele não aceitou o pagamento da dívida. Por quê? Se uma pessoa vai para o inferno e ele está pagando pelo seu pecado, então ele tem virtude.
Então não é um inferno. Pagar por um pecado que você cometeu, por uma dívida que você tem, é obrigação, não é? Agora, você ser condenado por uma dívida que já foi paga, aí é o inferno. Você se pagar por uma dívida que já foi pago. Irmão, eu preciso que a igreja entenda isso, amém? Por quê? Porque nós precisamos ter os olhos do nosso entendimento iluminado, para que nós possamos viver a esperança da nossa vocação em Cristo. Senão, a igreja fica às voltas da cruz, embriagado com a salvação, e esquece de viver a vocação dela como igreja. Sabe, bispa, eu fico olhando todos os cultos, eu falo, gente, nós temos que ser mais do que isso. Sabe, pelo menos uma vez, para ser bem generoso, cada 2 meses, tem que ter umas 10 pessoas a mais sedenta e faminta. Nós não podemos mais ser aqueles que têm sede. A gente precisa entender isso, para que chegue um momento na nossa vida que nós precisamos ser a fonte. Aquela mulher lá do poço de Jacó, Jesus falou para ela, mulher, dá-me de água para beber. Aí acontece todo aquele diálogo que você já sabe. Aí ele fala para ela, porque se você soubesse quem é esse que te pede água, você me pediria, e eu te daria água viva, e do seu interior fluiria um rio de águas a jorrar. Irmãos, Jesus fala em Mateus 16, ele fala para os seus discípulos, aquele que quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e me siga. Ou seja, lá na ceia ele fala, a partir de hoje, vocês não vão dar mais graças pelo pão que vocês vão comer, mas pelo pão que vocês vão repartir. Em todo tempo Deus está falando para nós pararmos de ficar olhando para a nossa própria salvação, para salvar o outro. Ninguém está aqui pregando como diz Paulo, uma palavra persuasiva de sabedoria humana. Porque o homem, Deus, na sua sabedoria, o mundo não conhece a Deus na sua sabedoria. Então não adianta ficar pregando palavras persuasivas de filosofias humanas. Mas Paulo dizia, mas nós falamos de Cristo crucificado. Mas nós falamos em demonstração de espírito e de poder. Porque os gregos buscam sabedoria e os judeus pedem sinais, mas nós falamos de Cristo. Nós apresentamos Cristo
Nós não podemos ficar voltados para a nossa salvação. Eu preciso ser salvo, a eternidade. A eternidade não é uma expectativa de um futuro. A eternidade é desde sempre. Então nós não podemos parar a nossa vida na cruz. Mas Jesus falou: toma você a sua cruz. Assim como eu me entreguei pelo mundo, entrega a sua vida pelo outro. Quando vocês se assentarem na mesa para comer, não ore para o pão que vocês comer, mas ore pelo pão que vocês repartem com o outro. Porque o mundo tem fome, nós não. Nós não podemos viver com fome, irmão. O mundo tem sede, nós não. Nós temos que ser o mundo, para o mundo que tem fome, nós temos que ser o pão. Para o mundo que tem sede, nós precisamos ser a água. Para o mundo que anda como ovelhas que não tem pastor, nós precisamos ser o pastor dessas ovelhas. Nós não podemos ficar no templo vivendo uma vida como ovelhas. O templo é para fazer de vocês pastores. Por isso que eu me alegro. Quanto mais pessoas trabalhar aqui, quanto menos nós fizermos. Eu estava pensando ontem, falei, que benção, né? A bispa tem que falar para ela: bispa, só está querendo pregar aí, porque está tanta gente. Gente, isso é bênção demais. Há pouco tempo eu falei para um amigo, irmão, sobre essa questão de confiar em Deus, de fé, né? Pastor, eu confio em Deus. Mas eu peço a Deus muito que eu tenha o mesmo olhar de Cristo para com as pessoas. Para que eu veja o coração dele. E que tenha compaixão, lógico. Mas aí eu falei para ele: não se trata bem do quanto você confia em Deus. É do quanto Deus pode confiar em você. Aí eu estava vendo, né? Eu estava aqui antes de ontem, falei: nossa, que benção, né? Deus confiou na mão do bispo, da bispa. Hoje, ele chega, está perto, está visualizando, está administrando, está cuidando. Mas se cumpre na vida, né? O fardo é leve e o jugo é suave. Porque quantas vezes os pastores, nossa, ser pastor, nossa. Gente, então Jesus é mentiroso. Ele diz que o fardo é leve e o jugo é suave. Como é que um pastor está vivendo uma vida pesada? Mas é por causa disso. Irmãos, é isso. Lá em Êxodo, no capítulo 12, quando Deus foi tirar o povo de Israel do Egito, Ele fala: olha, vocês tiram todo o fermento da casa de vocês. Por 7 dias vocês vão comer pães asmos. E há de ser que, quando eu enviar o anjo da morte, para levar todos os primogênitos, se eu encontrar fermento na casa de vocês, vocês vão estar cortados dessa libertação, desse propósito. O fermento, Jesus fala, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, ele adultera a originalidade. É por isso que eu estou aqui preocupado e pregando para vocês que o pão que nesta casa
é servido, ele não pode ser servido com pão com fermento. Essa palavra não pode ser adulterada. Nós precisamos, como Paulo disse para a igreja de Corinto, e fala também na igreja de Colossenses, eu sei que até há entre vós alguma fé, mas a sua fé, a sua vida, a sua vocação, ela precisa ser desenvolvida de glória em glória. Não que vocês não tenham, até que há alguma liberdade. Mas a Bíblia diz que é para a liberdade que Cristo nos libertou. É para uma liberdade completa e verdadeira. Não é para um pouco de liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, eu sou preocupado demais. Eu falo, gente, são 30 anos passando pelos templos. Tem que ter coisa melhor do que o que nós estamos vivendo. Tem que ter coisa muito melhor. Tem que ter uma manifestação muito mais poderosa. Tem que ter uma presença muito maior. Tem que ter um significado muito mais amplo. Tem que ter uma vida muito mais viva. Tem que ter, sim, algo tem que emanar de dentro de nós. É um desafio. Sabe? Olha para vocês verem. Deus tira o povo de Israel e leva para o deserto. Aí o povo murmura e ele fala, olha, Moisés, fica tranquilo que toda manhã eu vou trazer o pão para vocês. As misericórdias do Senhor renovam-se. Quando nós saímos para ganhar o pão de cada dia, Deus já providenciou o pão. Irmãos, eu estou falando de coisa que eu tenho buscado e vigiado a viver. Jesus fala, não andeis ansiosos, não andeis preocupados. Quem vive assim é os gentios. É aqueles que não faziam parte da história dos hebreus, não era da tribo, não era da nação escolhida. Eles sim, eles têm fome, eles têm sede, eles estão vagando como ovelha que não tem pastor, como para levada pelo vento. Eles sim, eles andam ansiosos e preocupados, mas nós não. Deus, Ele deseja que a gente viva tão dependente dEle, que Ele fala pro povo, pros hebreus, né? Eu vou mandar o pão, mas vocês não guardem, não ajunte. Eu vou dar todo dia. Para que as pessoas vivam dependendo dele hoje, dependendo amanhã, dependendo depois. Jesus fala assim, não ajunte, não acumuleis tesouro. Repartam. Né, bispo? Meu Deus, até quando a igreja vai... Jesus, a Bíblia diz que Jesus já nos tirou do império das trevas. Nós não podemos viver nas trevas. Por isso que Paulo fala, eu oro ao Deus
do nosso Senhor Jesus Cristo, que no seu conhecimento ilumine os olhos do vosso entendimento, para que vocês vivam a esperança da vossa vocação em Cristo, como filhos e família. Não acumule tesouro, reparta, doe, seja generoso. Quando ele fala assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? De que adianta a pessoa ser bilionária, mas uma pessoa sem alma? Uma pessoa que não tem sensibilidade com a dor, com o sofrimento do outro. Um desalmado. Que não sente amor, que um abraço, que não olha no olho, que não... Nós não somos esse povo. Não foi para isso que Ele nos libertou. Ele fala, tira o fermento da casa. Tira todo o fermento da casa. Tira o fermento, irmão. O pastor Neto falou hoje aqui muito sobre isso, né? Casamento, família, o altar. Eu falei, Deus, o Espírito é maravilhoso, né? Deus falando, tira o fermento da casa. É triste ver que pessoas crentes, anos dentro do templo, na igreja, gente, o relacionamento conjugal não muda, não tem temor, não tem amor, não dói aqui dentro. Filhos, irmão, até quando nós como igreja vamos viver, às vezes dentro da nossa própria oicós ali, a nossa família, marido e mulher, 2, 3 filhos, não tem. Estava vendo, né, o bispo hoje falando, né, da genealogia, né? Deus estabeleceu isso, né, desde o princípio. O primogênito é meu. Você vê que Deus matou os primogênitos lá do Egito. Por quê? Para não multiplicar aquele tipo de gente, né? Mas Ele quer multiplicar nós que somos criados, imagem e semelhança dEle. Perpetuar. Lá em Isaías ele fala, e vós sereis chamados carvalho de justiça, plantação do Senhor, para a sua glória. O Milton falou há pouco tempo aqui sobre as características do carvalho, não falou, Milton? Do céu do livro? Do carvalho, então. Uma árvore enorme, grossa, enorme, dura, resistente, que chega a durar 1000 anos. Isso é o que Deus falou de nós. Que Ele prolonga a nossa vida na terra. Irmãos, às vezes eu olho para mim, a minha idade, eu falo, Deus, eu decido acreditar que eu vou viver com muita saúde. Muita saúde. Amém? Obrigado. Oi. Amém, gente. Vida de Deus. Nós precisamos aceitar esse desafio de sermos a expressão da glória de Deus nessa terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa questão do primogênito, né? Às vezes a gente fica pensando, irmão, tudo que é erro, você pode ter certeza, você vai lá em Lúcifer, na queda, você vai achar nele. Nele achou-se a iniquidade. Toda iniquidade, todo pecado achou-se nele. Eu estava, quando o bispo estava fazendo de manhã, né, e falando, né,
do pai dele, né, da bispa, do Guilherme, e agora... E a gente fica vendo, né? Um dia eu estava perguntando essa semana, eu falei, Senhor, o Senhor parece que tem um quê? Engraçado, fala de primogenitura, mas o Senhor parece que tem um quê com os mais novos? Os mais novos parece que Caim e Abel. Caim era agricultor e Abel pastor de ovelha. Um dia veio os dois trazer uma oferta a Deus. Deus aceita a oferta de Abel e a Abel, mas rejeita Caim e a sua oferta. Aí Caim mata Abel. A história avança e você vê Jacó e Esaú. Jacó toma o direito da primogenitura de Esaú. Esaú fala, eu vou matar esse meu irmão. Eu vou matar esse abençoado. Aí você vem, chega em Davi. Davi tem uns irmãos mais velhos, formosos, vai para o exército, chama o profeta para escolher um novo rei. Não é os mais formosos, os homens de guerra, é o Davizinho que estava lá no campo, pequenininho. E os irmãos, então se ira contra ele, né? Ele acha que é melhor do que os outros. Aí tem José. José também, eles vão trabalhar no campo, José fica em casa. Quando ele chega em casa, os irmãos perguntam, mas quem que te fez essa túnica aí? Né? De renda pura. Ah, meu pai que fez. Mas quando que ele fez? Ah, quando você estava trabalhando. Eu estou em casa na boa, mas eu ganhei a túnica. Por que será que Deus faz isso, irmão? Nós acabamos de falar aqui, a casa de Deus, a nossa casa, a casa, esse fermento precisa ser tirado. Amém? E os nossos olhos precisam se abrir. E nós vivermos então agora como pastores de ovelhas que estão perdidas. Porque nós cremos em Deus. Nós confiamos em Deus. O pastor Neto falou sobre Elias, né? Elias, ele veio para restaurar essa fé e essa confiança em Deus na nação de Israel. Nós precisamos viver pela fé. Fé é um fundamento inabalável. A Bíblia fala que nós devemos crer nas palavras da profecia deste livro. Nós confundimos muito profeta, a profecia, com expectativa de futuro. Todo mundo que, por uma profecia, gerou uma expectativa de futuro e foi frustrado. Porque a profecia, a palavra da profecia, ela não é para você ficar numa expectativa de futuro, mas é uma esperança do que já existe desde sempre. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A convicção das coisas que não se veem. Então, irmãos, tudo que um profeta de Deus, estuda os livros dos profetas, tudo que os profetas falou, é porque é tudo que já estava pronto em Deus. É só para gerar fé no povo, para eles viver o que em Deus já está pronto, para nós tomarmos posse. Toma posse dessa vida. Amém?
Vamos viver em nome de Jesus, sendo o pão para os famintos, sendo água viva para os sedentos, sendo pastores para as ovelhas perdidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Cadê meu